Aleluia. Obrigado, Mike. Tanta coisa para ligar, meu Deus. Amém. Hã? Isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Sangue e fogo. Aleluia. Glória a Deus. Acho que melhorou, né? Amém. Está muito ruim? Aleluia. Glória a Deus. Era o microfone. E vamos tentar fazer uma tentação. Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso. Pai, nós precisamos de Ti, da Tua direção, da Tua graça, do Teu favor, Senhor. Pai, seja o Senhor sobre nós, seja a Tua graça sobre nós. Pai, nós não queremos mais um culto, mais um encontro de pessoas, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós temos necessidade. Nós ansiamos ouvir e contemplar, ó Deus, a Tua direção, Pai, a Tua movimentação. Pai, nós precisamos, ó Deus, ouvir, ó Deus, a Tua voz. Pai, nós precisamos tocar a orlas do Deus dos Teus vestidos, Senhor. Pai, nós ansiamos, ó Deus, entregar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Lucas, para mim o som está perfeito. Para mim agora está muito tranquilo. Salvou aí? Não sei para vocês. Tá mais ou menos? Tá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois dá uma olhada na gravação no YouTube aí, se tá bom, tá? Porque pode ter prejudicado. Queridos, eu queria, não é propaganda eleitoral, não é santinho, não é nada disso, mas quem chuta quantos anos tem esse papel aqui? Ah, você não vale. Você não vale. Pois é, ué. Pois é. Você deve ter visto ela pregar, só não lembra. Uai, gente, por quê? Uai, ela foi embora do Brasil em 91. Ela foi embora do Brasil em 91. Ela estava aqui, ué. Agora ela está no céu, né, filho? Queridos, isso aqui tem tudo a ver com a mensagem. Essa senhora aqui, que muita gente não conhece, eu não vou pregar sobre ela, mas eu quero aqui falar a respeito. Dona Rosalie Mills Appleby nasceu em 1895, faleceu em 1991. Com 36 anos de idade, ela veio para o Brasil. Aliás, ela permaneceu 36 anos no Brasil. Aqui em 1924, 1924, esperava o seu primogênito, o filho mais velho, aqui missionária, ela e o esposo dela. Eu já falei disso aqui, mas não sei se vocês vão lembrar. Quem ouviu, né? Pode sentar, Júlia, pode sentar, desculpa. Dona Rosalie veio para cá com seu esposo, missionária americana. Um desafio. Imagina o Brasil de 1920. Foi nessa década, 1924. Então tem 80 anos que ela veio para cá.
1924 para 2000. Pois é, tem 100 anos. Foi quando ela veio para o Brasil. E quando ela estava grávida do seu filho, o esposo morreu. E ela veio para cá, missionária, ela e o esposo, para fazer missões no Brasil. E numa época desafiadora da igreja, e Dona Rosali, com uma convicção, grava essa palavra, com uma convicção do seu chamado, ela não retornou aos Estados Unidos, ela não se esmoreceu a deixar de fazer aquilo que ela tinha convicção em Deus que era para fazer. Com dificuldades de se locomover. Você tem noção o que é 1920, 1930 se locomover? Pegar um táxi? Gente, não existe. Uber, esquece. Ir ao correio para mandar uma carta já era complexo. Orelhão. Você tem noção, gente? É um outro contexto. Essa mulher, com muitas dificuldades, com filhos pequenos, com luto do esposo, ela começa a fazer folhetos. E endereçava esses folhetos aos pastores presidentes da igreja. Eu tenho vários ali. Quem quiser pegar um de presente, eu oferto na sua vida. Dona Rosali começou a enviar esses folhetos. Tem delas, tem os que não são dela. E ela começou a escrever cartas, e essas cartas viraram folhetos. Então, por exemplo, a igreja Lagoinha não tinha nada a ver com a família Valadão, nada a ver, não foi fundada pela família Valadão. Pastor José Rego do Nascimento, que é o pai do pastor Zezinho, era o então presidente da Igreja Batista da Lagoinha, chamava Igreja Batista da Lagoinha, e ela envia folhetos a esses pastores. Rosivaldo de Araújo na Bahia, e várias cartas. Ela escrevia, orava, ungia e mandava. Ela mudou a igreja no Brasil. A Igreja Batista se dividiu em renovada e a tradicional, por essa mulher. A quadrangular, a presbiteriana e várias dessas igrejas tradicionais antigas tiveram um mover do Espírito Santo pela ousadia dessa mulher. Muitas das vezes a gente tem muita dificuldade, muita desculpa para exercer o nosso chamado. E essa mulher, movida pelo Espírito Santo com muita convicção, mudou a história da igreja, numa época desafiadora. Você já imaginou o que um WhatsApp pode fazer? Uma mensagem no WhatsApp? O poder que nós temos hoje de mandar mensagens, você não precisa nem sair do seu quarto para mandar uma mensagem. Essa mulher escrevia várias cartas para ir ao correio e despachar essas mensagens. E tinha custo. Queridos, eu quero pregar sobre convicção. Qual convicção que você tem em Cristo? Qual é o seu chamado? O que te impede? Eu vou trabalhar o Evangelho de João. Toda quinta-feira eu estou ministrando sobre o Evangelho de João. Então eu quero colocar em contextos diferentes, mas a convicção que João Batista tinha e o que nós temos outrora da igreja, uma mulher guerreira. E eu quero que a gente pense hoje sobre nós, como essa carta viva, como esse alguém que antecede o João Batista a exercer o nosso chamado. E eu comecei pelo final da mensagem. O livro de Romanos vai dizer: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Eu queria que a gente se antenasse, pois todos que são guiados, é preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Você não vai exercer o seu chamado por chamado, por dom, por hobby, por gosto. É uma convicção daquilo que o Senhor te deu. É uma convicção, é algo que o Senhor colocou para você. Todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. É sobre viver aquilo que o Senhor tem para nós. Sobre uma convicção de estar nesse lugar para viver o melhor de Deus. Aquilo que é plano de Deus para nós. Então, pois todos que são guiados pelo Espírito Santo, é preciso ser guiado. Quem é guiado é filho. Verso 16, eu vou pular. O próprio Espírito confirma. O Espírito fala. O Espírito, ele conecta o meu espírito ao Espírito Santo, a Ele mesmo, e me dá convicção. Se Ele conecta comigo, eu preciso ter discernimento de um alinhamento espiritual nas nossas vidas, de um governo do Espírito na nossa vida, de um andar, de um fluir, de ser filho de Deus. Veja que Romanos está num contexto do Espírito Santo e João Batista num outro contexto, porque o Espírito Santo ainda não havia descido como hoje. Amém? Isaac, Lucas 12, 12. Eu fico pensando, vou escrever uma carta e vou mandar. Qual que é o efeito? Será que vai ter êxito? Eu mando uma, eu mando duas, eu mando três, eu mando quatro, eu mando cinco. Porque não foi uma. Várias igrejas foram expulsas da Convenção Batista Brasileira. O próprio Espírito confirma... Não. Cadê aí? Lucas 12, 12. Aí. Porque o Espírito Santo lhes ensinará. Quem que te ensina? Espírito Santo. Se você não tiver uma ligação, uma conexão com o Espírito Santo, você não vai fazer certo. Você não vai fazer certo. Porque o Espírito Santo lhes ensinará. Naquela mesma hora, as coisas que você deve dizer. Queridos, é o Espírito Santo quem coloca palavras vivas na sua boca, para você falar o que tem que falar, para você ser o que você precisa ser como filho de Deus. Eu não vou falar não, porque eu não sei o que eu falo. Então você não tem o Espírito Santo. Cuidado com o que você fala. Não é sobre coragem, não é sobre ter domínio das Escrituras em si, é ser boca de Deus, é saber que quando você abre a boca, você fala pelo Espírito Santo de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha a responsabilidade que nós temos. Isaac, 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem natural não tem condição de discernir porque você fala. Se você não falar pelo Espírito, não vai testificar no Espírito dele. Você precisa falar em Espírito, no Espírito. Ser boca de Deus é falar pelo Espírito, com o governo do Espírito. Queridos, eu e você precisamos pensar nisso. É algo diferente na nossa vida. É intrínseco à vida cristã ser espiritual. Eu preciso me mover no Espírito Santo. Pois todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Ponto. Não tem sombra de dúvida e nem variação.
filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos em João? O Isaac, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. De novo ele repete essa frase. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Queridos, nós precisamos entender como esse texto aí é denso. João, antes de conhecer, antes de ver, foi chamado a fazer algo. E eu já preguei isso aqui na quinta-feira passada sobre a pessoa de João Batista, e já deixei claro, João Batista estava para a primeira vinda de Cristo, como eu e você estamos para a segunda vinda de Cristo. Eu vou repetir, João Batista era único, sozinho, a uma vinda de um Cristo homem, num lugar. Hoje, eu e você, igreja, somos João Batista para a segunda vinda do Cristo. É imperativo que eu e você tenhamos convicção disso, profundidade disso. Esse é o meu lugar, esse é o seu lugar, é um lugar de convicção. Eu tenho uma responsabilidade. Mas aqui tem algo que a gente precisa entender. Olha, João por 2 vezes fala assim: gente, eu estava lá, eu estava trabalhando para o Senhor, fazendo, batizando, como penso que não, eu olhei e vi. Eu vi quem eu não conhecia. E eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida quem ele era. E de novo ele repete: gente, eu não sabia quem era, mas eu vi. Ele veio. E aí, aquilo que me havia sido falado, consumou. Eu vi algo diferente, e sobre ele veio algo, uma pomba, como uma pomba, desceu sobre ele, e confirmou aquilo que havia sido falado. Entre ouvir e agora está no ambiente de acontecer, é um lugar que eu e você precisamos estar. Porque já nos foi falado que o Cristo está voltando. Jesus está voltando. Então nós já fomos avisados. Sabemos pela palavra, sabemos pelos eventos desse mundo, dessa terra, porque o céu dá sinais, toda a terra revela a glória do Senhor e o seu governo. Sabemos que os dias estão encurtados e breve ele virá. Mas quando ele vier, nós vamos ter a convicção: é ele, esse é quem eu sabia que viria. Quem nós seremos? Em que lugar você está? Não, o Cristo que eu esperava era outro. Os judeus não receberam, mas a todos quanto receberam, foi dado o poder de serem filhos de Deus. E esses que são filhos são guiados pelo Espírito Santo. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não vou me confundir. Mas se eu não estiver nesse lugar de ser guiado pelo Espírito Santo, ou eu não sou filho, ou eu vou me confundir. Qualquer um que chegar falando que é o Cristo,
eu vou ficar enganado. Eu ainda vou pregar sobre isso. João recebe ali o Cristo, cumpre a palavra, batiza Jesus, mas João é preso. E começa a chegar notícias de Jesus a João. E chega lá no presídio para ele: olha, aquele cara que você batizou lá, ele anda com um povo meio esquisito. Cara, ele para lá num tanque lá e começa a conversar com uma prostituta. Ele não apedreja lá as mulheres prostitutas, ele não cumpre a lei, ele anda com os cobradores de impostos, ele senta na mesa na casa de cobrador de impostos. Esse cara, ele é meio esquisito, viu? Aí o que João Batista faz? Pergunta para ele se ele é mesmo Cristo ou se eu devo esperar outro. Queridos, o que eu estou falando com isso? O tema da mensagem é sobre convicção. Quando Jesus chegou, João não teve dúvida. Mas ao longo da nossa caminhada, se os olhos não estiverem firmes, se você só enxergar a sua grade, a sua prisão, o seu mundo, as coisas que te vêm vão te assombrar. Você vai ter dúvida se realmente era o Cristo que você já relacionou. Então eu preciso ter convicção. Eu preciso ter relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso discernir as coisas do Espírito Santo. Qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Queridos, vai lá, avisa o João. O cego veio, os coxos andam e o evangelho é pregado. Queridos, eu e você precisamos saber o que nós estamos fazendo, como João Batista nos dias de hoje. E que as nossas lutas, os nossos calabouços da nossa alma, que as escuridões da nossa vida não nos impeça de crer, de levar o evangelho. É preciso estar no lugar de filho de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo. Pastor, por que João Batista duvidou? Queridos, ele não tinha o Espírito Santo com ele 24 horas. O Espírito Santo não havia ainda sido derramado. Mas na minha vida e na sua já. Na minha vida e na sua já. A glória do Senhor está em toda a terra. Nós precisamos estar muito convictos da obra de Deus. Do chamado, daquilo que nos cabe como filhos de Deus. Eu quero voltar no texto, no 29, eu vou ler ele, vou comentando. Volta lá no 29, fazendo um favor, Isaac. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, imagina a cena, João está ali no tanque, batizando as pessoas, como pensa que não, ele olha, opa, aquele ali é o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A hora que ele viu, ele não duvidou. Verso 30. Este é aquele a respeito de quem eu falava. Queridos, de quem João estava falando o tempo todo e pregando o batismo de arrependimento? Do Cristo. Sabe qual o problema que muitas das vezes nós como igreja nós nos calamos? Porque a gente quer falar de religião, a gente quer falar da minha igreja, dos programas da minha igreja, que o meu pastor é legal, que a minha igreja, os cultos é bacana. Não, a mensagem é uma só. Batismo de arrependimento. Você precisa entender que você precisa de arrependimento. Quando Jesus está com Nicodemos, um homem cheio de conhecimento da palavra de Deus, o que Jesus falou para ele? Você precisa nascer de novo. E a gente não tem a coragem de falar até para um crente hoje, você precisa nascer de novo. Ou a gente como cristão não sabe ouvir isso. Ei, você precisa nascer de novo. Cara, começa de novo que deu ruim. Sua vida espiritual não é legal. Você não tem uma vida espiritual saudável. Nasça de novo. Aceite o processo. E é Jesus que fala para Nicodemos isso. É preciso nascer de novo, né?
Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Queridos, eu e você, como João Batista nos dias de hoje, é para levar, é para apresentar o Cristo. Se eu e você não soubermos falar de Jesus, está faltando alguém dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós lemos que Ele é quem faz fluir. Ele é quem coloca as palavras de eternidade na nossa boca. Eu só preciso de ter convicção. Não é fé em mim, na minha capacidade. Não é coragem para falar. É abrir a boca. Abrir a boca. Amém? De quem eu falava, meu Deus, como nós precisamos entender isso, de quem nós falamos. Verso 31. Eu mesmo não conhecia. Olha, aquele que chegou, aquele de quem eu pregava, eu não conhecia. Queridos, preste muita atenção, a gente precisa estar muito atento. A gente tem que ser bíblico. Tem hora que eu falo assim, gente, porque hoje eu estava preparando a mensagem, e na hora que eu estava aqui preparando a mensagem, Deus mudou tudo, ou Deus falou, Deus conduziu. Parece que a gente virou extraterrestre. E tem pastores que falam assim, que estultice, que absurdo, Deus fala com ele. Queridos, preste atenção. João Batista está num passado antes dele, de 400 anos, onde Deus não falava. Entre o livro do Malaquias e o Mateus, para a gente entender, ou entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento, tem um período que chama período interbíblico, de 400 anos, onde Deus não falava. Você tem noção o que é depois de 400 anos onde Deus não falava, levanta um cara com uma roupa estranha num lugar esquisito para falar. Você espera que alguém vai aceitar a palavra desse cara? Será que o seu lugar que você está e o tempo que você está não faz muito mais sentido Deus te usar? Foram 400 anos que Deus não falou. Que parece que Deus dormiu. Não se tem escrito, não se tem nada a respeito. E agora entra um cara que não conversa com a sua vestes, com as suas falas, com a sua aparência, com a sua forma de ser na sociedade. Ele não combina. E ele começa com um discurso. É preciso arrepender. É chegado o reino de Deus. Quem está falando isso? Esse maluco? Será que você vai ser tido como maluco? Ou será que você não é um exemplo de filho de Deus? Meu Deus, como a gente tem que pensar isso? Não é para ser difícil. Difícil era para o João Batista. Ou quase impossível. Difícil era para a dona Rosali. Perdeu o marido sozinha numa época tão distante. Quantas vezes ela foi em várias igrejas pregar, sem ônibus, sem Uber, sem carros. Hoje cada casa tem um carro, dois, irmão. Naquela época, poucas casas tinham um carro. Hoje, com carona para ir na igreja, o povo não vai. Hoje, estando perto da igreja, o povo não vai. A gente precisa entender esses 400 anos e a mensagem do João Batista. E a mensagem que eu e você temos não é muito diferente do João. Arrependei-vos. Eu mesmo não conhecia. Eu quero conhecer toda
toda a escritura, toda a palavra, eu quero ter um relacionamento muito pessoal com Cristo, só depois disso que eu começo a falar. João falava do que ele não conhecia direito. João seguia algo que ele não tinha todo o discernimento. Você tem noção? Querido, você só vai fazer coisas incríveis se você entender o lugar de convicção. Quem foi Noé? Qual é o contexto de Noé? Noé ia na igreja todos os domingos? Não tinha igreja. Noé escutou a voz de Deus uma vez, provavelmente. Uma vez. E por 100 anos ele ficou construindo a arca. Está entendendo? A gente quer que Deus fale todo dia algo que Ele já falou, que eu sei que é para eu fazer. Deus já falou que é para eu pregar o Evangelho, que o Evangelho é o de Jesus, que é de arrependimento. Mas eu tenho que falar isso todo dia para mim, porque senão eu não faço. Eu mesmo não conhecia, está no texto, eu não conhecia de quem eu falava, João Batista não conhecia de quem falava, mas mesmo assim ele falava, mesmo assim ele estava lá batizando com água, a fim de que ele se manifestasse em Israel. Por que que muitas das vezes não há manifestação de Deus na nossa casa? Porque o Cristo, ele nem nasceu para nós, parece. Eu não tenho convicção nele para mudar a minha vida, que dirá dos outros. Ele não manifesta na minha vida. Como é que vai manifestar na vida dos outros? 32. João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Toda vez que você vê como, não é algo exato. Não é exatamente isso, mas para você entender, a forma que eu tenho de te explicar isso, é dessa forma. Não quer dizer que é assim. Não quer dizer que foi uma pomba, mas algo que parecia como uma pomba. Estão entendendo? Essa palavra como, ela precisa ser muito bem entendida. João testemunhou dizendo: viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. 33. Eu não conhecia, de novo João repete, eu não conhecia. Aquele, porém, quem me enviou a batizar com água, me disse: Pastor Alisson, eu não conheço muito bem esse Espírito Santo que habita em mim, mas eu tenho clareza de quem é o Cristo, que ele morreu por mim. Então pregue, é sobre ele. À medida que você se move a fazer, o Espírito Santo vai te capacitando, vai te instruindo, porque ele é quem te conduz. Olha lá Romanos que nós lemos. Ele é que vai falar por você, Lucas 12. Ele é que coloca as palavras certas na sua boca. Ou eu não acredito no Espírito Santo? Aquele sobre quem você viu descer, sobre pousar o Espírito Santo, ele está falando: olha, eu não conhecia, e Deus, da forma que Deus havia falado comigo, aconteceu. A imagem me veio e eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha esse texto, irmãos. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu preciso receber o Espírito Santo. Nós não podemos ter dúvida de sermos batizados com o Espírito Santo. E não estou falando orar em línguas. Nós não somos assembleanos para entender que só quem fala em línguas é que é cheio do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo. Não falei isso. Eu e você temos que ser convictos. Eu vou ler Romanos de novo. Vou voltar lá. Pois todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quem que me faz filho de Deus? O Cristo. Eu sou filho de Deus em Cristo. E o Cristo me reveste do Espírito Santo. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Por quê? Porque ele recebe o Espírito Santo, gente. Quando eu me converti, eu não vou mudar se não for a obra do Espírito Santo em mim. Então, esse o que batiza com o Espírito Santo, né? Ele é quem vai fazer todas as coisas. Ele é quem vai me instruir todas as coisas. Ele é quem vai me capacitar. É Deus que fala com João. João,
fica atento aí. Vai vir um cara aí. E ele, você vai ver. Quando o Espírito Santo vier sobre ele, você vai ver que ele é o Cristo. Quem que falou? Deus. Deus. Deus falou com João. Aí você vai entender como 400 anos de período interbíblico, 400 anos Deus não falava, e agora um cara pega e fala que Deus falou com ele, e que quando viesse o Espírito Santo sobre ele, ele teria certeza que esse era o Cordeiro de Deus. Isso é loucura, irmãos. Para o contexto, isso é loucura. Evangelho é loucura. Evangelho é loucura. 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Isso chama convicção. Convicção. Eu preciso ter convicção do Espírito Santo em mim. Domingo eu falei, a única certeza que nós cristãos temos, qual é? Salvação. A única certeza que o cristão tem é a salvação. Irmãos, tudo que eu tenho de convicção hoje é que eu vou morrer e vou para o céu. Pastor, o senhor é louco? Não, querido, eu sou convertido. Sou filho de Deus. A morte é incerta, porque Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar agora, irmãos. Ou podemos até ser arrebatados, individualmente. Enoque foi assim. Pare e pense, irmãos. É preciso de uma convicção da obra do Espírito Santo. E João fala isso. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é. Ele é. E aí, um maluco, com uma aparência de maluco, fala assim, ei, eu tenho convicção que ele é. O que a igreja vai falar? Herege. Esse cara aí está falando que ele é filho de Deus. Mata ele. Quem matou Jesus? A igreja. Por quê? Porque ele falava que ele era filho de Deus. Jesus falava que ele era filho de Deus. E a igreja não entendeu. A igreja não tinha o Espírito Santo para ter a revelação que João teve. Forte isso, irmãos. A multidão matou Jesus. Lá em Noé, a multidão falava, esse cara é maluco, está construindo uma arca, que nunca choveu, aqui não tem mar, aqui não tem rio, esse cara é doido. Até que a chuva veio. Convicção. Qual é a sua convicção em Cristo? Será que Jesus verdadeiramente é o Cordeiro de Deus? Queridos, é engraçado, o verso 29. João não tinha um retrato de Jesus. João não seguia Jesus por uma rede social para ter uma convicção de uma imagem de alguém que viria. E ali ele fala no verso 31, eu não conhecia. Como que ele iria discernir? Deus, irmãos, Deus revela de forma completa. No verso 33, ele vai dizer de novo, eu não conhecia, mas Deus havia me falado. Há um Deus que fala, irmãos. A Bíblia fala que antigamente Deus falava por ele, depois Deus passou a falar pelo Espírito, e agora ele vai falar que através da igreja, através de mim, através de você. Queridos, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, fluindo no Espírito Santo, muda tudo. João foi enviado a batizar, um batismo de arrependimento. Arrependa-se. A mensagem é a mesma hoje. Arrependa das decisões erradas. Arrependa de uma vida distante de Deus. Arrependa de não fazer o certo. Arrependa de fazer o errado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Pois é esse Jesus que batiza com o Espírito Santo. Queridos, nós precisamos nos mover no Espírito Santo. Nós precisamos mais do Espírito Santo.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Senhor, santo e poderoso é o teu nome. Senhor, nós queremos nos mover na tua palavra, nós queremos ser conduzidos pela tua palavra. Pai, mas mais do que isso, nós ansiamos ouvir a voz do Espírito. Pai, nós ansiamos, ó Deus, ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Aquele que é filho de Deus, discerne as coisas, entende as coisas, tem convicção no Espírito que é filho de Deus. Pai, é sobre esse lugar, é sobre esse reino, esse lugar que nós estamos, de ser encontrado fazendo a coisa certa. Pai, de fazer aquilo que é certo. Pai, todo mundo estava contrário a João e João foi fazer o que era certo. João estava convicto de quem ele era. Pessoas questionaram, até João chegou a duvidar. Mas o Senhor, ó Deus, com todo o poder, Deus, o Senhor com toda a graça, Pai, completou a obra na vida de João, Pai, na vida da igreja, Deus, naquela que tem vestes, ó Deus, santas, vestes brancas, Senhor, naqueles que não se corrompem. Pai, o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos capacita, Pai, o Senhor é quem nos direciona, Pai, o Senhor é sobre todos, o Senhor, ó Deus, é sobre todos. Pai, nós dependemos, ó Deus, desse batismo no Espírito Santo. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor aqui essa noite. Pai, tem pessoas aqui, tem pessoas em casa, tem pessoas assistindo a esse culto, pessoas que assistirão, ó Deus, essa gravação. Pai, que precisam do batismo do Espírito Santo, precisam ser cheios do Espírito Santo. Pai, precisam se mover no Espírito Santo. Pai, não é sobre o que nós sabemos, o que nós conhecemos, Pai, mas é sobre uma palavra liberada, é sobre mesmo em fazer, em cumprir a vontade do Pai. Pai, nós estamos aqui e queremos cumprir a vontade do Pai. Pai, quando o Senhor falou para Abraão, Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Não havia um conhecimento, não havia um entendimento pleno. Pai, nós estamos querendo conhecer, entender para fazer, e não é esse lugar que cabe à igreja. Nós temos que, Pai, sair do lugar que estamos, lugar errado, das decisões erradas. Pai, precisamos estar, ó Pai, em direção àquilo que o Senhor tem para nós, fazendo aquilo que o Senhor tem para nós, de maneira individual, de maneira como igreja, entendendo o nosso lugar no corpo. Pai, que nós possamos nos mover, Deus, como um corpo, como o corpo de Cristo, Senhor, que somos. Pai, venha trazer, ó Deus, graça, abra os nossos olhos, Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, mas que nós sejamos encontrados com convicção daquilo que nós fazemos, Pai, com convicção do que nós pregamos, com convicção do Espírito Santo em nós, convictos daquilo que o Senhor quer fazer. Ó Pai, cumpra em nós o teu querer, Senhor, cumpra em nós, ó Deus, o teu querer, Senhor, cumpra em nós, Senhor, Pai, que nós possamos ser encontrados fiéis à tua palavra, fiéis aos teus preceitos, Pai, mas que sejamos, ó Deus, verdadeiramente filhos de Deus. Pai, que como o Senhor nos ensinou, Pai, venha sobre nós o teu reino, Senhor. Pai, que nós possamos estar neste lugar, Senhor, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo,